Marco, costuma dizer-se que as dificuldades ou que a fome que aguça a inteligência. E você arranjava sempre processos para, de algum modo, fintar a polícia. Sim, e eles, como provavelmente liam meus livros e gostavam deles, tinham muita consideração por mim. Eram 3 os agentes que iam à minha casa, a uma hora muito imprópria, às 7 da manhã. E quando eu, por acaso, encontrava o chefe dos 3, que era o mais simpático, aliás, ele atravessava a rua sempre a me vir cumprimentar e tratava-me com uma consideração enorme. Até sucedeu uma coisa, daquela vez em que eu fui preso e que estive na PIDE uma noite, ele foi lá visitar-me, perguntar se eu precisava de alguma coisa. Eu estava um bocado atrapalhado porque tinha um molho de chaves e nessa chave estava a chave do meu armazém da Amadora, onde eu guardava 3 ou 4 mil livros. E se me interrogassem e começassem a perguntar de onde é que é esta chave, de onde é que é esta chave, eu acabava por ter de dizer que aquela chave é do armazém. Ora, isso não me convinha absolutamente nada, de maneira que eu pedi-lhe, como grande favor, que levasse a chave à minha mulher, porque elas faziam falta. E ele fez-me esse favor. O Sr. Marco publicou também um romance com o título Cavaleiro da Rosa, o romance de cavalaria, que é de algum modo uma sátira a Mário Soares. Este livro foi lido por ele, soube que ele o leu. Sim, ofereci-lhe um exemplar, mandei-lhe um exemplar. Como é que ele o recebeu? Mandei pelo correio. Não sei, se mais tarde encontrei-o na Torre Alta, naquele festival do Prémio Literário. Ele costumava sempre tratar-me com palmadinhas nas costas, dessa vez não me deu palmadinhas nas costas, mostrou um certo distanciamento. Acho que não gostou realmente muito do livro. Mas de que é que trata este livro? Já agora deu uma ideia geral. Bem, é uma sátira, como disse, trata das viagens do Mário Soares. Enfim, ele aparece aqui como um rei, não é? Ele aparece aqui como um monarca, rei de Portugal. O autor é um poeta que o acompanha nas suas viagens. Vão a Paris, sobem a Torre Eiffel, vão ao Himalaia, ele teima em subir o Himalaia, que ele quer subir cada vez mais alto, e o poeta, coitado, é obrigado a ir atrás dele, embora muito contrariado, e procurando sempre, fazendo todas as objeções possíveis. Ele quer atravessar o Mar Morto, o poeta é obrigado a atravessar o Mar Morto, que até quer ir para o outro lado do Mar Morto, onde se encontra a cultura, que, como sabem, ele é um amante da cultura. Mas é uma brincadeira, no fundo é uma sátira brincando. É uma brincadeira, é uma paródia. Eu nunca tive a ideia de o ofender, de me livre. Os pedidos, como há pouco me dizia, os pedidos, para além do prenderem, enfim, eles simpatizavam consigo, de algum modo, quer dizer, porque, enfim, o Sr. Marco é uma pessoa afável, simpática, e chegavam-lhe a dar recomendações. Sim, eles davam conselhos de ordem literária, diziam muita vez me disse, porque é que não escreve livros como o Júlio Diniz, ou como o Alexandre Herculano, enfim, livros sérios. E eu dizia, bem, sabe, é que eu não tenho o gênio de um Júlio Diniz ou de um Alexandre Herculano, eu sou um escritor principiante, eu gosto de escrever estas coisas assim, estas maroteiras, e eles então censuravam-me amigavelmente porque achavam que eu devia escrever livros como o Júlio Diniz. E depois do 25 de Abril, um deles ainda lhe veio pedir um favor. Sim, um deles, que estava preso, mandou lá a mulher à minha casa pedir-me o favor de escrever uma carta pela qual eu certificasse que ele era uma pessoa boa, que quando lá ia à casa me tratava sempre nas palminhas. Que era o caso. Bem, eu só me aborrecia a parte de se fazer sair da cama às 7 da manhã. Muitas vezes disse, mas porquê é que vocês não vêm mais tarde? Um bocado, 7 da manhã, esta hora é uma hora muito chata. Acabou por escrever a carta. Sim, é que escrevi a carta, fiz a vontade e fui pessoalmente entregá-la. Fui lá visitá-la. E acha que a carta lhe deu algum jeito? Sim, ele disse mais tarde que a carta lhe tinha sido bastante valiosa para ele. Afinal, o Sr. Marco, enfim, podemos dizer que é como Cristo, podemos apontar o seu exemplo como Cristo. No fundo, Cristo disse, quando lhe derem uma bofetada, quando nos derem uma bofetada de um lado de uma face, viremos-lhe a outra. Bom, não, eu nunca tive a pretensão de imitar Cristo, mas é o meu feitio. Eu acho que nós ao mal, devemos responder com o bem, porque quem responde ao mal com o mal vai suceder muito pior, de certeza. Mas se nós respondermos ao mal com o bem, vamos de certeza, em vez de criar um inimigo terrível, arranjamos um amigo. Ele hoje, com certeza, que é meu amigo.
Sr. Marco, mas o que é que explora nos livros pornográficos? Bem, os livros pornográficos, como já lhe disse, foram escritos porque eu cheguei a uma certa altura que para viver não tinha outra alternativa, porque os meus livros sérios foram proibidos. Escrevi uns outros que eram simplesmente eróticos sob o pseudónimo de Roy Harvey, que foram igualmente proibidos. E eu, revoltado, porque os livros não tinham nada de... eram eróticos simplesmente, eram livros que podiam, qualquer criança, qualquer rapaz podia ler, não tinha qualquer palavrão sequer, que eu evitava, justamente para que eles não dissessem que o livro era obsceno, porque classificaram o livro Comédia dos Sexos por obsceno, quando ele não é obsceno, porque tinha uma ou outra palavra obscena, e eu então nos livros de Roy Harvey evitava esse palavreado. E eu, como até esses me proibiam, e eu, revoltado com isso, comecei a escrever livros realmente pornográficos. Arranjei outro pseudónimo, o pseudónimo Luís Rodolfo. E então, digamos, que aspectos é que procurava trazer para esse tipo de literatura? O sexo puro e simples, sem qualquer desvios de que não fossem naturais. O sexo natural, sem desvios. Sim, um erotismo forte. Os livros vendiam-se muito bem. Eu tenho livros como, por exemplo, Os Imorais, que têm umas 10 edições. E as edições não eram pequenas, eram edições de 2 ou 3 mil exemplares. Eram feitas numa máquina de offset, que tirava 2 ou 3 mil exemplares cada edição. Este por exemplo, chama-se Os Virtuosos. Isto é o contrário. Os personagens do livro não têm nada de virtuoso, mas procuram... São um pouco os devassos, talvez. Mas procuram ser virtuosos e têm a mania de que são virtuosos, mas realmente eles de virtuosos não têm nada. O Sr. Marco já me disse que uma das razões que o levou a escrever esse livro foi exatamente a dificuldade que teve em publicar outros livros sérios e, enfim, devido às perseguições da polícia. A verdade é que também é preciso ter coragem para se publicar este tipo de literatura. Sim, este livro os livros pornográficos trouxeram muito mais aborrecimentos do que todos os outros. Até familiarmente. Até familiarmente. E deu-me a prisão, enquanto que os outros livros só estive 3 dias preso, pelos livros pornográficos estive 90 dias. São muito mais dias. Em que ano é que isso passou? Isto passou-se por volta de 64, E porquê? Que acusação é que tinham, que lhe moviam? Há uma acusação muito grave. Tinha uma tipografia clandestina na Amadora. Mas não era porque a clandestinidade da tipografia, era mais pelo conteúdo do livro. Claro, eles queriam, mas era pegar nos livros. E depois queimaram os livros todos. Os livros, apreenderam muitos livros na oficina onde eu estava a fazê-los, na Amadora, porque eu realmente tinha... Consideravam-nos imorais? Consideraram-nos pornográficos. Até o livro Vila Flogá consideraram pornográfico. E era um livro de denúncia aos acontecimentos em Santo Tomé, do massacre que em Santo Tomé se passou. Os ouvintes não terão uma ideia, não sabem, mas a verdade é que foi um acontecimento muito negro na nossa descolonização. Sim, os outros realmente publicados sob o pseudónimo de Luís Rodolfo, esses eram mesmo pornográficos, e eu escrevi-os sabendo perfeitamente que eles eram pornográficos. Agora todos os outros, nenhum deles pode ser considerado, classificado como pornográfico. Passa sem orgulho, eu não senti qualquer preço. E a guia e a brigada forte, e a poseda, e a mulher se conta se a nada